pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu venho trazer para vocês uma atividade muito legal que eu faço aqui no consultório com alguns dos meus alunos. Na verdade, quando a gente fala em quadros de obrigações, ou quadro de incentivo, ou rotina para o aluno, né? Algumas de nós da área temos algumas discussões a respeito. Então, como eu sempre falo em todos os vídeos, eu venho aqui falar da minha experiência em consultório. Eu sou super adepta ao quadro de incentivo, é assim que eu chamo para as crianças. Não utilizo com todos os alunos, mas alguns alunos em especiais que precisam dessa dinâmica familiar, né? Eu sempre trabalho com essa atividade. Bom, o que eu faço no quadro de incentivo? Todos nós sabemos que as crianças precisam de atividades concretas para entender. Muitas vezes nós falamos sobre regrinhas, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas a criança fica muitas vezes no plano do pensamento. E eu acredito que é muito importante você trazer sempre para o concreto, porque dessa maneira a criança aprende melhor. Então, quando eu trabalho, o meu quadro de atividades, eu trabalho com os cardzinhos que vocês vão ver aí na filmagem com o meu aluno. Esses cards trazem para as crianças uma noção maior do que ela pode e do que ela não pode fazer. Então, eu sempre acho que é um momento também familiar muito interessante. Eu entrego para as crianças, na verdade, primeiro a gente orienta a família, né? Fala sobre o quadro de incentivo, eu sento com a mãe e nós estabelecemos ali o que a criança precisa melhorar. Aí eu vou lá, faço os cardzinhos, né? Monto o quadro de incentivo, que eu fiz um bem simples para ficar fácil para vocês também. E aí depois eu chamo a mãe no atendimento, explico para ela como funciona junto com a criança. Então, no caso deste aluno, eu expliquei para a mãe que todos os dias pela manhã, antes dele ir para a escola, que é onde ele apresenta a maior dificuldade, nós vamos falar para a criança sobre cada um daqueles cardzinhos. Ela vai para a escola e no final do dia você vai nesse painel, né, do quadro de incentivo, e vai colocar ali o que a criança conseguiu e o que ela não conseguiu. Eu sempre trabalho com a criança, né? O dia que eu montei, eu trouxe os cardzinhos para o meu aluno, sentei com ele aqui no consultório, expliquei certinho o que era cada uma daquelas figurinhas, o que ele podia, o que não podia, o que ele achava, falamos a respeito, demos exemplos de situações que aquilo acontece com ele no cotidiano, tudo para ficar bem explicadinho. Vocês vão ver também na imagem que eu utilizo um rostinho, né? Uma carinha de felicidade quando a criança acerta e um xizinho quando ela não cumpre a obrigação. Eu não coloco a carinha de triste, eu acho que não é, na minha opinião, interessante a criança relacionar tristeza, né, sentimento de tristeza com essas obrigações. E por isso eu utilizo o xizinho, né, para indicar que ela não completou aquela atividade no dia. Quando chega ao final da semana, se a criança conseguiu muito mais, né, numa porcentagem bem maior de carinhas de feliz, nós damos para ela uma recompensa. É importante também deixar claro para as mães que não é uma recompensa material. A criança não pode vincular isso a uma relação material, porque nós estamos ensinando ela questões éticas, não estamos premiando elas por ser uma criança positiva ou não ser uma criança positiva. Então, essa não é a intenção do quadro. Então, eu sempre estabeleço com a mãe alguma coisinha ali que a criança, né, que ela sabe que a criança gosta, que pode ajudar a incentivá-la. Então, por exemplo, tomar um sorvete, assistir um filme junto, né, em família, enfim. São atividadezinhas mais simples que estão relacionadas com o bem-estar, né? Eu não trago para eles recompensa material. Bom, acho que falei tudo. É muito mais complexo que isso, né? É um trabalho muito grande que a gente faz em 2 a 3 atendimentos com a criança. Eu gosto bastante, tem bastante resultado. No caso deste meu aluno, eu fiz 8 cards, né? Que o que eu expliquei para a mãe é: na primeira semana, nós vamos colocar ali os 4 cards principais. Conforme que a criança for evoluindo e for melhorando, a gente vai trocando os cardzinhos e vamos colocando aí novas obrigações para ela. Este é o quadro de incentivo que eu fiz, é muito simples, é uma folha de EVA, vocês podem utilizar a cor que quiser. Aqui também é um EVA de glitter, separei os dias da semana. Nesse espaço que está sobrando, vocês podem também colocar figuras, imagens, mas eu quis trazer aqui bem no comecinho mesmo para vocês verem como é a ideia. Junto com isso, olha, eu fiz as impressões, vocês podem, claro, né, como eu sempre falo, os materiais devem ser realizados, né, desenvolvidos para cada aluno. Então, no caso deste meu aluno, eu fiz essas impressões que são
as maiores dificuldades, né, que ele tem enfrentado. Não mentir, deixa eu ver aqui, não pode falar nome feio, ser obediente, ajudar, né, isso aqui ele tem tido algumas dificuldades em sala de aula, briga, né, então a gente não pode brigar, não pode bater, obedecer, né, papai e mamãe, enfim. Então esses foram os cardzinhos que eu fiz as impressões para o meu aluno. Então a gente sempre faz aí uma carinha de feliz, né? Eu não gosto de fazer a carinha de triste como normalmente é utilizado. Eu acho que tristeza não tem a ver com um quadro de incentivo, né? Eu vou explicar para vocês depois. E aqui eu tenho um xizinho, né, de negativo. Então, são esses os materiais que eu preparei. Agora eu montei aqui para vocês, mais ou menos, olha, para vocês visualizarem como fica. Como vocês viram aqui, a gente tem alguns espacinhos, mas eu fiz mais cards. Aqui é como vocês, né, estaria preenchendo aí durante a semana, se funcionou, se não funcionou. Então, mais ou menos fica assim o quadro. E aí, como vocês viram, né, como eu fiz a impressão de mais cardzinhos, então eu converso sempre com a mãe, vocês vão ver aí no vidinho, eu vou explicar para vocês. Então, eu sempre acho importante que seja conversado com a criança, né, na sessão. Eu explico direitinho para a criança o que significa um quadro de incentivo, para que serve cada coisinha, como montar, qual é a gratificação, né? Eu explico também cada cardzinho desse para a criança, isso é muito importante. Não adianta o quadro de incentivo ser para a mãe e para a criança cumprir regras, não. A criança precisa compreender o fundamento deste quadro, né? O fundamento dessa atividade. Aí eu sempre peço para a mãe deixar uma semana uns cardzinhos, conforme a criança for tendo evolução, né? Ela vai trocando os cardzinhos por outros 3, então por isso eu sempre faço mais, tá? Eu não gosto de fazer muitas obrigações durante a semana. Eu acredito que seja mais interessante a criança compreender cada uma dessas atividades, então eu faço em menor quantidade. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aplicar também. Esse é o nosso quadro aqui de incentivo. Podem adaptar, né, na maneira com que vocês acreditam também, profissionalmente, mas na minha opinião tem dado muito certo no consultório. Espero ter ajudado vocês, espero que gostem, curtem, compartilhem, tudo isso que vocês já sabem. Podem deixar aqui também comentários, dúvidas, perguntas. Eu fico muito feliz e muito grata, né, pela participação de vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, até a próxima!